e de repente a lei laboral foi pelos ares. É assim que começamos o Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, e que volta a este tema, não sei se pela última vez, andamos a falar disto há muitos meses. Nos últimos dias parecia que tudo estava alinhado para que o PSD conseguisse o voto sim do Chega para viabilizar a reforma laboral, mas a verdade é que à última hora, ou mais corretamente ao último minuto, André Ventura voltou atrás e disse que não aprovava porque esta reforma não defendia os trabalhadores. É uma mudança que não se pode dizer completamente surpreendente, porque nos últimos meses André Ventura mudou claramente o discurso, puxando para ele bandeiras como a da idade da reforma, também a da parentalidade, de certa forma, e falando cada vez mais dos direitos dos trabalhadores, sobretudo desde da penúltima greve geral no final do ano passado. Desta forma, este desfecho poderia ser previsível, não fossem os últimos dias. E a questão agora é o que vai então fazer o PSD, que, por acaso, reúne-se este fim de semana num congresso que será, obviamente, marcado por isto e, sobretudo, por qual o rumo que deve o partido que está no governo seguir depois desta derrota ou deste balde de água fria que foi o chumbo da reforma da lei laboral que começou a ser discutida no verão passado. E para olharmos para o Congresso do PSD, convidámos o Alexandre Poço, que é vice-presidente do partido, a Maria João Vilés, que é jornalista e comentadora da SIC, o David Inês, é diretor adjunto do Expresso, e o André Coelho Lima, que é ex-vice-presidente do PSD, esteve com o Rui Rio, na altura, na direção do partido. Há temas que nem merecem discussão, porque no fim do dia dizem todos o mesmo. O N-Perf Speed Test reconheceu a rede de fibra da Digi como a mais rápida de Portugal. Do que é que estás à espera? Escolhe já uma velocidade à tua medida. Adere em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Alexandre Poço, eu ia começar por si, ia começar pela questão da oportunidade deste Congresso, porque aquilo que inicialmente estava previsto era que as diretas fossem só no final do ano, que o Congresso fosse só no final do ano, e depois de Pedro Passos Coelho ter desatado nesta última série de críticas ao Governo, Luís Montenegro anunciou que ia antecipar as diretas e antecipar o Congresso. Agora o Congresso calha quando os portugueses estão entre o partir para férias e o Mundial de Futebol. Qual é o objetivo verdadeiro deste Congresso? É responder a Pedro Passos Coelho? Bem, boa noite, é um gosto estar aqui convosco mais uma vez. Em primeiro lugar, não há aqui resposta nenhuma a Pedro Passos Coelho com a realização das diretas do Congresso do PSD. Não, isso está mais do que clarificado. Não sei se está, porque Luís Montenegro, na altura, anunciou a antecipação do Congresso, dizendo que quem tiver uma estratégia alternativa que se apresente. Que seria válido para esta eleição, para daqui a 2 anos, para há 6 anos, esta parte. Portanto, isso é sempre assim. Numa eleição, quem está, o incumbente, quer ser reeleito, quem tem uma estratégia diferente pode apresentar-se. Mas sobre a sua questão, só para que não fique assim no ar, parece que não quer responder, eu quero responder à questão. Luís Montenegro foi eleito em maio de 2022 e só não foi reeleito em maio de 2024 porque nós tivemos eleições europeias e, portanto, com as eleições europeias de 2024 tivemos de atrasar então aí para setembro, depois houve uns incêndios, tivemos de fazer lá para outubro. Portanto, trata-se de apenas e só de um reajustamento de calendário. Retomar o antigo calendário. O calendário que vinha de 2022. E está também um ponto importante. O país teve um ciclo eleitoral muito intenso, legislativas, mais do que uma vez, autárquicas, presidenciais, e fechou-se o ciclo das eleições. Ora, seria natural que o PSD, depois de ter feito a sua eleição dos órgãos internos a nível local, fizesse também para nível nacional. Portanto, não há nenhuma razão, a não ser esta, para que as eleições estejam a acontecer nesta altura. Relativamente ao Mundial, é uma feliz coincidência e por amor de Deus, o país apoia a seleção. Se é feliz ou infeliz, ainda não vamos ver. Agora, o país apoia a seleção, toda a gente quer o melhor à seleção nacional, não há a mínima dúvida. Também precisa de uma reforma, atenção. Agora o país... Precisa tanto de reforma como vocês. O país pode gostar muito de futebol, mas o país não para, nem os partidos e a vida política para, porque está a acontecer um Mundial. Mas a expectativa deste Congresso... Eu nem faço qualquer tipo de ligação, aliás, nem nenhum português... Tirando nós, que passamos o tempo todo, os nossos dias a pensar em política, não há nenhum português que tenha essa interrogação na cabeça. Porque é que o PSD vai fazer um congresso onde está a acontecer o Mundial? Antes de passar só uma pergunta, até ontem o PSD estava à espera de chegar amanhã à ANADI, ao Congresso, com o Presidente do PSD, o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, com
a vitória, a aprovação de uma lei que transformou numa lei que era muito importante para o seu programa de governo, que esteve em discussão meses e meses, desde o verão do ano passado, e de repente, na véspera, tem a mala vazia, ou seja, chega lá e amanhã o discurso tem que ser outro. E foi enganado por aquele que poderia ser o seu parceiro para uma série de votações. Ponto prévio. Provavelmente, quando eu fui convidado para este painel, ainda era essa a expectativa. E provavelmente, se eu chegasse aqui hoje com uma aprovação... A minha era média, que eu nunca tive. Se eu chegasse aqui hoje com uma aprovação na generalidade do pacote laboral, aquilo que provavelmente me estariam a dizer é: não claudicou o PSD por aprovar esta reforma laboral com o Chega? Não está o PSD, a sua matriz, em causa porque aprova uma reforma com o Chega? Como eu chego aqui e a reforma não foi aprovada... também está tudo em causa. Ou seja, já reformataram o discurso, portanto vão aproveitar o Congresso para mostrar ao país que o Chega não é o parceiro preferencial, é isso? Nunca foi. Nunca foi, e nós sempre dissemos que não era. Em maio de 25, noite eleitoral, perguntavam os senhores jornalistas com quem é que vão governar, e nós dissemos com quem tiver disponibilidade no Parlamento. É exigente, é difícil, mas é a escolha dos portugueses. E o que é que o PSD e a AD pode fazer no atual contexto? É ir-se embora? É entregar a chave da governação ao Presidente da República? É abandonar o governo? Ou é fazer algo que nós acreditamos que é o correto, que é a nossa visão? Goste-se ou não? Nós acreditamos que o país precisa de um caminho, de uma iniciativa da nossa parte. E nós avançamos com ela. Confrontamos o Parlamento com as nossas iniciativas. Mas temos a humildade de reconhecer que nós não temos maioria absoluta. Como temos maioria relativa, nós temos de estar disponíveis. E agora vão-me perguntar, então mas porquê é que conversam com o Chega? Se o Chega é sempre assim, é titubeante, é hesitante, ele diz que sim, ontem cantava vitória, hoje vota contra. Não, há dois partidos da oposição que têm a capacidade de fazer aprovar as propostas do Governo ou dos partidos que sustentam o Governo. Ou é o Partido Chega ou é o Partido Socialista. Se nós andamos há um ano a ouvir o Partido Socialista, que revela total indisponibilidade para falar connosco, o que é que faziam? Não tem total indisponibilidade. Já escreveu várias cartas ao Primeiro-Ministro a propor... Sobre este assunto em concreto. Mas eu posso ir aos outros. Eu posso ir aos outros. Aprova o orçamento. É a postura... Esta semana houve alguém, já não sei quem, que chamou... É uma postura relativamente sonsa. Que é, eu aprovo-vos o orçamento e agora os senhores desenrasquem-se o resto do ano. Vamos ver se aprova o próximo. E só para terminar, nós, iniciativa... confrontar o Parlamento, no passado ao contrário, vontade de negociar e de falar sem arrogância. Olha, nós, por exemplo, não dizemos do Partido Socialista aquilo que o André Coelho Lima Valmante se lembra, que era vice-presidente do PSD, se lembra. Nós não dizemos do Partido Socialista aquilo que o Partido Socialista dizia de nós quando nós estávamos na oposição. António Costa dizia, o PSD já não é um partido grande. Pedro Nuno Santos dizia, nunca mais precisaremos da direita para nada. Mas o Pedro Nuno Santos diz isso este pequenino, que vai ser até nós nunca, espero que seja daqui a muitas décadas, apesar de eu estar a falar com um tom assim mais assertivo, nós nunca dizemos que no Parlamento não negociamos com o Partido Socialista, mas também não nos rendemos ao PS. Não, é que eu sei o que é que vai acontecer amanhã no Congresso. Quer dizer, imagina. Vai tudo almoçar leitão. Se os senhores percebem de política, Luís Montenegro vai se vitimizar. Claro. Porque é um trunfo político. Quer dizer, ele pode considerar que pode-se considerar em política que a vitimização pode ser um trunfo e vir a dar. É evidente, não pode deixar de dizer, vem, eu queria fazer, eu durante o ano, isto, aquilo, aquilo outro, e eles não deixaram. E, portanto, eu não tenho uma dúvida de que isto há de ser ouvido. Agora, sobre este Congresso, eu tenho algumas dúvidas, apesar do Alexandre ter sido muito assertivo e muito claro, sobre a sua oportunidade, porque então, esquecemos o futebol. E eu então já esqueci completamente, porque ainda não estou longe. Não. Eu acho que o que se passou na noite do jogo foi uma coisa muito grave. Parecia que estávamos a assistir a um certo retrato de Portugal. Não, eu sei muito bem o que é que estou a dizer. Parecia que o que acontecia naquele relevado era um certo retrato do país. E a classe política adora dar o Ronaldo como exemplo. Os portugueses da política, tudo olhar para o Ronaldo, sem saberem bem, muito dinheiro ali, muita preparação, muita expectativa, não sei o quê, um bocadinho como com o governo, e depois foi o que se viu. Não, isto é o que eu penso e penso que alguns portugueses pensarão. Sobre o Congresso, gostava só de dizer que, além da vitimização, não surge aos portugueses como uma ideia de clara, mas para quê? Para quê?
E então eu posso me interrogar, porque Luís Montenegro sente que tem que reforçar uma vez mais a autoridade dele, porque de facto é incómodo, se quiserem, Passos Coelho a intervir às segundas, quartas e sextas, ou uma vez por semana, porque sentem que o chão está a tremer debaixo dos pés, como parece politicamente que está. É porque o Alexandre defendeu-se dizendo não tem nada a ver com o futebol e houve muitas eleições e era preciso o quê? Já tem um líder, estão a governar. O que era preciso era que houvesse reformas, Maria João, não quero interromper, mas o Ciclo... PSD tem estatutos. Sim. E as eleições dizem, os estatutos do PSD não foi antecipado. Dizem, não, eu sei, mas fosse em maio, em junho, em setembro, agosto, julho, outubro, até pergunto, o PSD tem de realizar eleições a cada 2 anos e congresso a cada 2 anos. É uma evidência. Já até me passou pela cabeça, podiam fazer agora, que era menos embaraçante para vocês, se por acaso em outubro tiverem a contas com uma tremenda e complexa negociação que vai ser a do orçamento por este caminho. Ou não, Estou a encher o Congresso de... Se calhar a do orçamento é simples. Essa prova sem discutir, que pode acontecer. O quê? O PS pode aprovar o orçamento sem discussão. Vamos não ver. estou a dizer que é isso, mas pode ser. O segundo, agora o próximo, duvido que sem discussão. Vamos ver. Não vai ser tão fácil. André Coelho Lima, o Expresso publica hoje um artigo de opinião seu, onde o André escreve que algo de profundamente errado se passa neste momento no PSD. Quer explicar o quê? Bom, muito boa noite. Queria cumprimentá-las e cumprimentá-los a todos. Dar aqui um cumprimento especial ao Alexandre, que vejo com gosto que está a ocupar. Eu fui apresentado aqui como ex-vice-presidente e tu estás como vice-presidente e eu fico muito satisfeito com isso. Já conheço o Alexandre há muitos anos. Vamos a ver. Isso tem um enquadramento, não é? A frase dita para quem a está a ouvir agora. Tem um enquadramento de antecipação. Aliás, eu esse artigo chamei-o como o meu contributo para o Congresso do PSD e o contributo é obviamente positivo, nem pode deixar de ser positivo. Eu fico preocupado como militante do PSD e, mais do que isso, como social-democrata, pela circunstância de ver o partido a assumir um conjunto de temas que não são próprios do PSD, que não são sua marca, são, pelo contrário, mais próprios do Chega e do seu eleitorado. Com isso, desvia-se, por um lado, daquele que é o seu eleitorado de centro, moderado, a classe média trabalhadora e produtiva, e está, enfim, a preocupar-se com temáticas que, aliás, eu escrevi isso, estou quase a repetir o que ele disse, que antigamente eu ouvia as pessoas de direita dizerem isto não interessa nada, não interessa é discutir as questões produtivas. E, portanto, eu penso, só pode ser, este desvio é tático. Tem o objetivo de secar o Chega e o espaço eleitoral do Chega e com isso o PSD crescer. Percebe-se isso. Acha que é um pouco naif essa intenção. Acha que não resulta? Acho que não resulta, manifestamente. Acho que é naif e acho inclusive é que é perigosa. Para há pouco o Alexandre referiu e bem que o Partido Socialista dizia que a frase até do António Costa, precisamente, diz no dia em que eu precisar do PSD vou-me embora. Que é uma frase terrível para alguém com sentido de responsabilidade, na minha perspectiva, que eu critiquei imensas vezes. A verdade é que tive a ocasião de escrever, talvez há um ano e tal, que considero que o crescimento do Chega é, em boa parte, responsabilidade de António Costa e da promoção que António Costa fez do Chega nos debates políticos, dando muito maior dimensão ao líder do Chega do que a quem representava o PSD. Não foi António Costa. Ora, mas acha que Montenegro tem continuado a alimentar o Chega ao aproximar-se da agenda de Ventura? A partir do momento em que o PSD elege o Chega como parceiro preferencial, ou permite, vamos dizer assim, que essa percepção passe, estamos a fazer exatamente o mesmo que criticamos António Costa, com uma diferença. Estamos com isso a deixar todo o espaço que nós ocupamos e disputamos com o Partido Socialista, que é o espaço de centro, que é o espaço da moderação, que é o espaço que ainda vence eleições, estamos a deixá-lo à mercê do Partido Socialista. Isto é um erro trágico, do ponto de vista tático e ideológico. O André vai ao Congresso? Não. Porquê? Porque para ir ao Congresso, como não sou ex-presidente do partido, só os ex-presidentes do partido é que têm lugar, têm assento por inerência, e eu não tenho função por inerência que me permita ir. Mas não podia ir como militante? Não. Podia ir como militante, tinha que me candidatar em eleições e isso optei por não fazer. Sim, optei por não fazer, já lhe respondi. É uma opção David, que tomei. Ficaste surpreendido com o chumbo do Chega, que até ontem era dado como sinal exatamente contrário? Vamos lá ver. Primeiro, até ontem, não, até hoje. Primeiro, boa noite a todos. É um gosto estar aqui. Respondendo-te,
Eu lembro-me de o primeiro ato da maioria, não é maioria, da minoria de Luís Montenegro, a primeira, Foi a votação do... foi a votação Guiá Branco. que tentaria levar José Pedro Guiá Branco à presidência do Parlamento. E o PSD também confiou em André Ventura. Não correu bem, pelo menos à primeira. Salvo erro, foi só à terceira, talvez tenha sido à segunda. Não, depois fez um mas acordo com o PS. Depois fez um acordo com o PS. Num acordo estabelecido depois com Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos. Depois também me lembro o que é que aconteceu no Orçamento de Estado, no primeiro Orçamento de Estado de Luís Montenegro, em que ele recebe em São Bento, primeiro Pedro Nuno Santos e a seguir André Ventura, e aquelas reuniões com André Ventura chegam ao ponto de André Ventura sair da residência oficial do Primeiro-Ministro a dizer que tinha sido prometida uma entrada no governo um ano ou dois depois. Isso é falso. Desculpa, Sim, deixa-me mas só ele dizer. disse. Não, mas ele disse. Luís Montenegro fez, e bem, uma declaração pública a chamar mentiroso a André Ventura. Portanto, quando nós chegamos ao Código Laboral e a consequência é o chumbo que aparentemente surpreende muito o PSD, não sei se surpreendeu o Alexandre, seguramente terá surpreendido o líder parlamentar que no dia anterior disse: por muito que vos custe, virado para a bancada da esquerda, esta lei vai ser aprovada. Eu só posso acreditar que o PSD teve uma espécie de fé na regeneração ou de que seria proveitoso a André Ventura viabilizar um documento daquela natureza. E eu, para concluir, devo dizer o seguinte: André Ventura é não perceber como é que funciona o populismo. E não é em Portugal, é como é que funciona o populismo em todo o lado. Nós estamos a falar de um partido que é errático, onde a guerra política e cultural permanente é o oxigénio com que se move. Mas, David, isso toda a gente sabe que é a cartilha dos Mas é que- populistas, com certeza o Mas, Montenegro também perdoa-me sabe. dizer, se Montenegro Provavelmente sabe, tenta poder aprovar como é algumas que- coisas com o Chega. como é que chega ao final do processo e acredita que consegue convencer André Ventura a alinhar na sua reforma mais impopular? É que esta é a reforma mais impopular que Luís Montenegro já apresentou. Ora, Mas pensar... mas o Chega Não, ou sabemos, diz- desculpa, Não. sabemos, Mas porque quem é há que para aí diz que é mais 5 importante? sondagens, Foi o que eu há para aí perguntei. 5 sondagens que dizem que 70 a 75 ou 80%, depende das sondagens, mas a natureza é tão esmagadora quanto Mas isto, governa-se com recusa, com as sondagens. Maria João, há para aí 4, vou repetir, há 4 ou 5 sondagens. Nós não fazemos sondagens sobre tudo, mas sobre as coisas importantes vamos fazendo. É mais impopular isto do que as muito polémicas, e porventura bastante criticáveis, reformas que o PSD aprovou com o Chega sobre a imigração. E algumas são pesadas. Algumas são pesadas e depois podemos ir a esse ponto. Agora, esta nós sabemos que é impopular e que é muito impopular. Mas então e não se pensar governa? que André Ventura, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o PSD Não, tem o que está a duas dizer é que o hipóteses. Chega nunca se O diria numa coisa PSD que era tem impopular. duas hipóteses para governar, como E o disse Ventura bem o percebeu que era Alexandre. impopular isso. Tem o Partido Socialista, com quem fará seguramente reformas menos ambiciosas do que o PSD gostaria, é da lei da vida, ou André Ventura. Pensar que Esta André não Ventura tinha vai feito. aprovar esta é de loucos. É completamente impensável. Porque ele está à procura de dois tipos de eleitorados. O Ricardo escreveu no Expresso aqui há uns tempos, que são os reformados, com quem ele não consegue contactar. E isto é uma oportunidade, porque é que ele brande todos os dias a história da reforma mais cedo. Por isto, as pessoas estão à beira da reforma, ele precisa dos votos Está a delas. repetir isso há meses. E os outros, que são os trabalhadores que ganham pouco dinheiro. O André Ventura fez isto a régua e esquadro o tempo David, todo, mas toda a tu gente vês sabia. alguma reforma que seja possível o Governo tentar fazer com o Partido Socialista? Vejo muitas reformas que o Governo queres dar pode um fazer. exemplo? A PSU, a Prestação Social Única, o que é que o Governo fez? Para dar outro exemplo. E a reforma laboral também podia ter feito. E a reforma laboral também podia, mas teria que ter feito tudo, De tudo outra maneira, diferente desde do o princípio. princípio. A Sabes Prestação o que é que Social o PS Única... quer mudar no pacote laboral? Ângela, o que seguramente é... Deixa-me dar-te o exemplo, se me permitires, da Prestação Social Única, porque vai dar ao mesmo que a reforma laboral. Na minha opinião, A prestação social única do os país recebeu, governos, sim, era a questão. os governos têm maneiras de controlar estrategicamente o seu processo político quando precisam de ir buscar apoios. Quando não precisam é fácil. Tem uma maioria absoluta, aprovam Se e está virem resolvido. 5 sondagens impopulares... Não. vão. Mas eu acho que as impopulares, eu aliás já escrevi isso, se há mérito que Luís Montenegro tem nesta, foi ter batalhado nela até ao fim. E eu, em bom rigor, não concordo com várias coisas que lá estão, mas isso não é o ponto. Sim. Claro. A questão é, como é que aprova? Não tem maioria, precisa de aprovar. E o que é que
quer no Código Laboral, quer na prestação social única, o Governo fez as primeiras mensagens que pôs cá fora, sem procurar antes falar com os partidos ou com o partido que precisa de negociar, foram ostensivamente contra o Partido Socialista. Quer na prestação social única, com a história do trabalho social, quer no Código Laboral, apresentando de supetão uma reforma que surpreendeu toda a gente, nós incluídos, mas evidentemente a UGT, com quem o PS tem uma relação particular. É muito difícil depois aprovar. Então deixa-me perguntar uma coisa ao Alexandre Poço. Hoje o presidente da poderosa distrital do PSD de Braga dá uma entrevista ao Expresso onde diz que aquilo que Montenegro tinha a fazer era apontar para o PS como parceiro preferencial. Depois de ouvirmos o David e realmente constatando que é difícil confiar em André Ventura, esse não é um caminho a pensar no partido? Eu vou medir bem o que estou a dizer. Todas as iniciativas que nós temos tido de reforma, conversamos com o Partido Socialista. Se o Partido Socialista nos diz logo à partida que não está disponível, eu volto a fazer a questão a qualquer um que está nesta mesa. Demitiam-se, entregavam as chaves do poder, punham a viola no saco, retiravam as iniciativas. Na prestação social única não estiveram disponíveis para negociar. O ponto é, o Partido Socialista tem tido uma grande indisponibilidade para falar connosco. E isto tem de ser dito. Tem dito sempre que está contra. O PS andou durante um ano a dizer da reforma laboral aquilo que Maomé não diz do toucinho. Até de alterações com que o PS conviveu muito bem durante 8 anos. O PS mexeu no outsourcing no último ano da governação. Nos contratos, no banco de horas, mexeu em 2020. 2019 entrou em vigor em 2020. Conviveu bem com essas alterações feitas na reforma laboral de 2012. Então o que está a dizer é que o PS não quer mudar nada, na sua opinião? Resposta. Acho mesmo que o PS não quer mudar nada e quer que este governo não tenha sucesso. Então não há diálogo possível deste governo com o Partido Socialista? Veja, eu posso criticar o Partido Socialista e acredito que aquilo que nós temos de tentar chamar, não porque é o PSD que pede, é o país que pede. Nós vencemos as eleições com maioria relativa. Aquilo que o país pede é que os partidos possam entender. Ou só contam com o PS para aprovar os orçamentos? Não. Veja, a reforma do Tribunal de Contas, o PS deu um sinal positivo. Agora, eu, por exemplo, o André Coelho Lima dizia que o PSD se está a desvirtuar. Eu discordo completamente dessa análise. Qual é o governo do PSD? Desde o 25 de Abril até hoje, que não tentou baixar o IRS? Este governo já o fez. Baixar o IRC? Este governo já o fez. Regras na imigração, por amor de Deus. Regras na imigração, a não ser que queiram muito que o Chega um dia seja governo, se acham que regras na imigração é matéria para o Chega, então pronto, então vamos entregar isto de bandeja ao Chega, de imediato. Eu posso discutir isso. Rever a lei da nacionalidade? Sim. Porquê? Porque a geringonça mexeu na nacionalidade e o André sabe bem, sem falar connosco. Olha, Pedro Passos Coelho avisou em 2017 sobre as alterações à lei da nacionalidade. Um governo do PSD é estranho que queira baixar os impostos na habitação. Um governo do PSD é estranho que queira privatizar a TAP. Um governo do PSD é estranho que queira reorganizar urgências. Eu estou a fazer esta lista para que seja óbvio que, por um lado, o PSD não se está a desvirtuar em nada. Agora, nós, para conseguirmos governar, nós temos de confrontar o Parlamento com escolhas. E não há a possibilidade de nós fazermos isto sem demonstrar vontade de dialogar ao Partido Socialista e ao Partido Chega. Foi a vontade dos portugueses. Os portugueses disseram, Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, tenta governar o que conseguires, mas não tens maioria, portanto tens de negociar com os outros partidos. E nós, só para terminar, o David dizia, porquê que acreditaram? Porque temos palavra. Porquê é que o Hugo Soares ontem dizia que a reforma era aprovada? Porque também André Ventura dizia que vinham aí um conjunto de grandes vitórias para os trabalhadores. Mas a ingenuidade na política não dá jeito nenhum. Não. Mas porquê? Porque temos palavra? André, porque eu fecho um acordo contigo e acredito que tu cumpres nas próximas 24 horas. O André não é mesmo que o André. Eu sei. Tu nunca usarias daquela jactância para depois teres que incluir as palavras no dia a seguir. O ponto é, se eu tenho... O ponto é, há pouco falaste em arrogância e humildade. E eu não me revejo, com toda a franqueza, que estamos a falar de forma, não estamos a falar de substância. Em depender de um partido como o Chega e de alguém com a confiabilidade de André Ventura para o dia a seguir e ter, enfim, vamos dizer, o atrevimento de se virar para toda a esquerda e dizer, habituem-se, ou não foi bem isso, foi por muito que vos custe, amanhã isto vai ser aprovado. Tu já estiveste no Parlamento e sabes que às vezes há expressões... Vamos a ver, eu estou habituado e com certeza também a ver nos líderes do PSD uma certa elegância e um saber estar. Isto é fanfarronice. E dizer ao Partido Socialista que uma reforma vai ser aprovada... no dia a seguir se demonstra
que aquilo que foi dito não teve adesão à realidade. Mas, André, para quem leu o Isto teu não artigo é como eu devia... positivo para a Para, imagem tu do no teu PSD, artigo... com certeza. Mas, André, tu no teu artigo dizias... Tu no teu artigo tu dizias que nós estávamos a vender a alma ao diabo porque reformávamos a lei laboral como contrapartida das pensões que também não em disse causa... isso, peço desculpa. Mas André, muito bem aquilo o ponto aqui é... Tu colocavas no artigo que nós estávamos a falei das bandeiras LGBT, eu falei da identidade de género, eu falei de matérias que nunca foram Espera, agora temos que ir à Maria João. Maria João. Na reforma laboral, nós não cedemos as nossas convicções. Nós aceitávamos uma série de alterações, agora havia uma que era sagrada para nós. E isso, por exemplo, era um ponto. Era um ponto, estava lá. E na quarta-feira, o Primeiro-Ministro, numa resposta a André Ventura no debate quinzenal, também realçou isso. Era um ponto. Agora, sobre André Ventura foi a líder da importante explicar. Foi a verdade, foi então a Marina Leitão. a redução da idade da reforma era um ponto inultrapassável para o PSD. Em que medida é que o seu líder parlamentar, no dia anterior, diz isto está conseguido? Porque era esse o entendimento em que grita existia. Vitória. Havia uma proposta de uma comissão, eventual em que se ia estudar a sustentabilidade da sociedade. É um bocadinho abstruso estudar isto. Estudar o que vocês sabem. Mas a Segurança Social acabou de ter um livro verde. Se vocês um livro verde feito o ano passado. Se acham que nós, quando estamos a negociar, não devemos negociar de boa fé, tendo palavra, aceitar, se entendem que a política deve ser só caneladas e rasteiradas, é a vossa visão. Nós, a lidar com André Ventura, a lidar com quem for, temos a visão que devemos tentar confiar nas pessoas. Maria João, esta relação com o Chega, a Maria João conhece o PSD há muitos anos. O militante número 1 do partido, Francisco Pinto Balsemão, chegou a falar do Chega como a direita antropófaga. Maria João sente que a forma como Luís Montenegro está a gerir a relação com André Ventura pode traduzir uma certa mutação ideológica do partido? Não, eu para já não sei, nunca fui capaz, em 49 anos, de definir ideologicamente o PSD. Não, isto não é uma ironia. Sim. O PSD, exatamente, o PSD, a sua força é de ter feito, de ter realizado, de ter governado, ter feito reformas, ter avançado. E não eu não posso dizer se é social, é social-democrata, mas também é conservador, mas também é virado... Há pessoas que simpatizam com o Chega, que saiu de lá, o André Ventura saiu de lá, e portanto eu não iria muito por aí. O que eu iria é que o governo neste minuto, não se pode só falar do Chega, o que me parece é que o governo está parecido com o que eu vi na seleção, ou seja, está muito predisposto, a seleção também estava para jogar. Agora a seleção der 6-0 na terça, já podem dizer. É um bom augúrio para a PSU. Estou a dar aqui uma de bandeira. É um bom augúrio para a PSU. Estou a dar aqui uma de bandeira. É um bom augúrio para a PSU. Mas bandeja ao Alexandre. O governo está sempre muito disposto para governar, para ouvir os dois, e depois um não pode, e depois outro. E depois não há sensação, eu sei que é difícil não ter a maioria absoluta, mas não há sensação de avançar, de um avanço, de uma medida forte. Eu não tenho uma dúvida que o ministro Gonçalo Matias estará, com certeza, não está a jogar às cartas, está a fazer o que pode, ou o que sabe, ou o que julga que sabe. Mas nós não vimos desculpe, na vida de todos os dias da burocracia do país, não se vê um sinalzinho de qualquer coisa que melhore a nossa pavorosa vida. A Maria João acha que Pedro Passos Coelho devia ir ao Congresso? Acha que era importante ele ir defender? Essa pergunta não. É porque é uma coisa... Ele parece ter uma estratégia diferente para governarem sem maioria absoluta. Não sei se ia resultar, mas ele pelo menos parece que aprovou essa estratégia alternativa. Não, mas ele diz que governava sem maioria. Não, ele diz que se deve governar de outra forma, mesmo quando não se tem maioria absoluta. Qualquer pessoa acha que neste momento se devia governar de outra forma, por sentir que o país não avança. Mas está bem, mas sem maioria absoluta, como é que se deve fazer então? Acha que Montenegro devia escolher um parceiro preferencial? Eu gostava de responder à sua pergunta, porque havia muita gente, inclusive responsáveis políticos do PSD, a falar da ida de... Eu acho que o Passos Coelho é um cidadão livre, sem compromissos, a não ser com a seriedade dele, com alguém ou com alguma instituição, e, portanto, quando Cavaco Silva fez meia dúzia de artigos, não lhe foram perguntar no dia seguinte se ele queria ir a um congresso. Pergunta-se, tem-se o terror, o PSD tem o terror que ele volta. Ele foi ao penúltimo congresso, por exemplo, é parecido. Como? Cavaco chegou a ir ao penúltimo congresso do PSD. Foi a um
de glorificação, digamos, De Luís Montenegro. que era Em preciso pré-campanha. naquela altura. Não foi a outra. Em pré-campanha. Para a campanha, mas isso é mais perceptível do que de repente agora Passos Coelho ir dizer aquilo que diz à saída ou à entrada de... Aliás, aquela coisa que deu uma grande celeuma, eu fui-me dar ao trabalho de saber como é que aquilo tinha sido dito, em que circunstância, e foi alguém numa aula de uma universidade que pôs nas redes sociais. Alguém, um aluno, ou um professor, ou um Não, isso contínuo, foi outra. não me Esta interessa. foi aberta. Sim, Como? Esta já foi Mas aberta. esta já foi. Não, isso são duas coisas. Uma é a outra frase que o Mel se lembra foi numa coisa aberta. Portanto, não posso responder, só posso responder que as pessoas gostariam que, apesar das tremendas dificuldades que é governar houvesse uma retórica que não fosse estarem sempre muito abertos, muito disponíveis, que houvesse mais ambição, que o Primeiro-Ministro elevasse a voz e dissesse ou é assim ou não é. Qualquer coisa, há uma sensação de lassidão. Só que há um problema aí, Maria João. O governo é minoritário. A reforma laboral. E ao fez. contrário do que aconteceu na história de outros governos minoritários, agora há 3 grandes partidos e, portanto, É verdade. quem tenta replicar cenários anteriores Não, tem um mas eu não problema, estou a tentar- há um problema não estou a evidente, tentar- há uma mudança evidente. Mas Tem nada a estou ver a com falar outros do governos. descontentamento que é real, Certo. não estou a tentar ir buscar exemplos. O André Coelho Lima parece que não concorda, acha que podia haver, mesmo um governo minoritário poderia gerir isto de outra forma. Vamos a ver, né? O processo que estivemos aqui todos a falar, o do pacote laboral, deixem-me fazer este ponto prévio que é muito importante para mim fazê-lo. Eu não posso, nem quero, nem pretendo, de modo algum, estar aqui hoje, em fim de semana de Congresso, a atacar o meu partido. Não é esse o meu objetivo. Nem foi esse o objetivo do meu artigo. O meu artigo foi, dentro da liberdade que me concede a mim próprio, dar os alertas que entendo que o partido, sobre o qual o partido deve refletir. Ponto. Dito isto, este processo em si, que é uma alteração importante, também eu não subscreverei a totalidade das alterações, mas subscrevo 90%, é fundamental para a progressão económica, que isso sim é um bom objetivo para um governo do PSD seguir. Nós tivemos aqui vários problemas de gestão política, não é? Em primeiro lugar, a explicação. Sim. Ou seja, para agora, amanhã, que é óbvio, se poder argumentar com as forças de bloqueio, era importante que os portugueses, em primeira instância, percebessem o que é que se teria ganho se tivesse passado o pacote laboral. E eu penso, com todo o respeito, que há uma pessoa que saiba indicar 3 medidas que mudariam. Enfim, não quero estar a criticar a comunicação. O Primeiro-Ministro, a força do Primeiro-Ministro é completamente diferente da Ministra, com todo o respeito pela Ministra. Claro. Não veio a público, em momentos nevrálgicos e fundamentais da negociação, Sim. na concertação social, dizer assim, ora bem, meus amigos, 1, 2, 3, 4, 5. Claro. É isto ou não é isto? É isto. E agora, as pessoas queiram. E a partir daí o ónus público estava perante quem está do lado contrário na concertação social. O mesmo no Parlamento. E agora a Isto nunca vitimização aconteceu. teria outro peso, não é? Agora não, no fundo, é fogo-fato, não é? Ou seja, e isto, por isso é que eu não concordava muito com o que o Ricardo estava a dizer, porque as condições são as que são, e há governos na história de Portugal e na história dos outros países, e não a conhecemos em pormenor, mas quando há determinação, convicção, se quer mesmo aquilo, ninguém fala pelo Primeiro-Ministro. Ele fala todos os dias, se for necessário por aquilo. Mesmo Estou a com exagerar. Chega com 60 Mas fala deputados. o suficiente. Não interessa isso. Porque mesmo que seja Mas ter chumbado. mensagem clara sobre 3 ou Não, 4 é muito simples. E firme. Este chumbo podia ter sido uma grande vitória para o Governo. Sim, E é o que não Cavaco podemos defende, dizer que aliás. foi. É o que Cavaco defende. É o que o professor Cavaco Silva defende, e com todíssima razão. Podia e não foi. E aí há uma gestão política, em primeiro lugar, a de longa, é incompreensível. Sim. Ou seja, vamos a ver, temos que ser... Eu vou ser o único que não vai trazer o futebol para aqui hoje. Mas vejam bem, nós estamos há 9 ou 10 meses, 11 talvez, com um processo negociado. Se chegamos ao fim, não conseguimos convencer um único parceiro, nem os da concertação social, nem os partidários na Assembleia da República. Nem o Presidente Isto da não República. pode ser É o Presidente da visto República, é. como um sucesso. Qual é o único sucesso por trás disto? É o político. É as pessoas dizerem, isto era preciso. E isto não foi conseguido. Isto é puramente político, não é mais do que isto. David, tu há pouco estavas a sublinhar bastante a falta de credibilidade de André Ventura, e isso leva, mas também estavas a explicar que Ventura, no fundo, vai ao mercado eleitoral que ele acha que pode render em cada momento. E, portanto, de certa forma, está a apostar agora no mercado dos trabalhadores, ser agradável a esse mercado e, portanto, a tentar conquistar votos à esquerda. Isso não é um risco também para o Partido Socialista? Eu acho que, quer dizer, neste momento nós falarmos de risco para o Partido Socialista, perdão, é trocar a ordem dos fatores, se me permites.
Porque aquilo que nós estamos a ver nesta altura, e lá está, amanhã Congresso do PSD, é uma ótima oportunidade para o partido olhar para dentro e para o que tem feito. Aliás, um artigo que saiu há pouco no Observador, no jornal Insuspeito, cheio de informação sobre o clima dentro do governo que está, o Observador diz, pouco feliz. Tiveram que rever o guião do Congresso, de certa forma. Não é que não foi só isto, que não é só o que aconteceu hoje que obriga a rever o guião do Congresso, na minha opinião. Acho que o PSD precisa, e é um bom momento, de olhar para os sinais que estão a aparecer. E há vários, há mesmo vários. Repara, talvez seja pouco relevante que Luís Montenegro tenha tido a menor votação de sempre em eleições diretas para o partido. Acho que pode ser pouco relevante. É muito pouco relevante. Mas 2 sondagens em terceiro lugar, uma outra, a nossa, Expresso e SIC, em segundo lugar, já com alguma diferença para o partido. Os eleitores do PSD, portanto, os que votaram em Luís Montenegro... Todos aqui sabemos que as sondagens a meio de legislaturas têm Ricardo, valor muito... isso é verdade, mas se o PSD tivesse com 10 pontos à frente do PS nas sondagens, em primeiro lugar, nós estávamos todos aqui a dizer que Luís Montenegro ia em crescendo se marcarem a caminho de eleições uma maioria. para outubro, eu começo a olhar para as sondagens com muita atenção. Elas querem sempre dizer alguma coisa. Se marcar assim, eleições em outubro ou novembro, no momento em que as sondagens não disserem nada aos líderes dos partidos, eles deixam de as pedir. Como se nas presidenciais, à medida que se aproximou das eleições, é que as sondagens e tu sabes o que eu estou a dizer. A mostrar o verdadeiro Deixa-me dar-te mais elementos, se este não é tão relevante, vou-te dar mais. Para o Congresso. É um mau enquadramento para o Congresso. Os eleitores do PSD dizem-se na nossa sondagem muito preocupados com a situação económica. Neste momento, só 17% dizem que a economia está melhor. Isso é mais importante. Eles estão muito preocupados. Isso é que é importante. Não, mas eu estou a dar um conjunto de dados, não um conjunto, se me permitirem. Vou acabar. Portanto, tu achas que o PS, se houvesse eleições amanhã, ganhava? Estão muito preocupados. Olhando para as sondagens. Mas o PS seria louco se pensasse em ter eleições amanhã. Isso seria completamente alucinante. Mas responda à minha pergunta. Tu achas ou não que o facto do Chega estar claramente a tentar conquistar o eleitorado à esquerda, se isso não é um problema para o José Luís Carneiro? Eu acho que é mais um problema para o PSD hoje do que para o Partido Socialista. Porque o PSD ganhou eleições também com esse eleitorado. E esse eleitorado é exatamente aquele que olha para aquilo que está a acontecer e duvida. E há vários fatores para isso. Há 2, eu vejo 2, mas quer dizer, há de certeza 1000. Há 2 que me parecem importantes e relevantes. Um deles, já aqui falámos, acho que a percepção que se cria com sucessivas reuniões com André Ventura, com propostas assinadas, subscritas pelo PSD, em termos que são muito pouco habituais no partido, permitindo, lá está, esta percepção de uma ligação ao Chega, pode ser injusta, Alexandre, não digo que não seja, mas se essa percepção é criada e fica permanente, isso cria um risco dentro do eleitorado do PSD, que como várias sondagens vão dizendo, imagino que as do PSD também, não gostam nada daquelas ideias, nada do Chega. E por fim há um outro fator especialmente importante que nós ainda estamos a viver e vamos continuar a viver pelo menos este ano, que é uma desaceleração forte da economia. Sim. E isso é muito impactante em qualquer governo e estamos a ver isso em vários governos pela Europa fora. Sobretudo quando há a subida de juros. Vê o que é que está a acontecer no Reino Unido, o que é que já aconteceu em Itália no referendo na Alemanha, o que é que está a acontecer na Alemanha, em qualquer sítio da Europa. Aos incumbentes. E se o governo não recalibra as suas prioridades, a sua estratégia, eu acho que o PSD arrisca-se a chegar a um momento mais decisivo do que este, em situação muito frágil. E é isso que o PSD tem que pensar. Alexandre, o PSD está a desguarnecer o eleitorado moderado e o centro? Não está, nem a nossa preocupação deve ser a medição de espaço face ao Partido Socialista, face ao Partido Chega. Nós nem devemos ser reféns do Partido Chega, nem devemos estar permanentemente com medo dos vetos do Partido Socialista. Nós devemos seguir o nosso caminho. E nós temos um mandato para governar, para transformar. Foi para isso que vencemos eleições, não foi para ficar quietinhos sem fazer nada para não incomodar. Nós preferimos este caminho das pedras, claro, por um bom motivo. Porque acreditamos que este é o caminho. Mas tem sido um pouco feios, é o que dizia o André Coelho Lima, tem-se deixado condicionar muito pela necessidade do PS e do Chega, quer dizer, não tem avançado com a truculência como poderiam avançar com o vosso programa, mesmo sem maioria. Como é que seríamos truculentos? Bem, acho que não seríamos, mas como é que podemos ter alguma truculência se não temos maioria absoluta?
Acho que não seríamos, mas ainda assim nós não temos maioria absoluta. Mas não é agora, turbulência aquilo política. aqui, Determinação agora, aquilo política. que se exige, aquilo que se exige a este governo é que tenha iniciativa. E podem criticar, podem não gostar. O governo tem tido iniciativa. Tem dito qual é que é o caminho. É reformando o Estado. Se calhar alguns resultados vão começar a aparecer. Ok. Eu sei que não é muito dito, mas nós já temos bem. centenas de milhares de atendimentos, por exemplo, digitais nas lojas do cidadão. Vai ser muito importante a revisão do Código dos Contratos Públicos, fusão de instituições, a reforma da ciência. Eu sei que não enche estes painéis, mas também é muito importante. Ou seja, o ponto aqui é, nós estamos com iniciativa e estamos com, eu diria, com ímpeto de transformação. Aliás, os vossos painéis, na SIC, em todos os canais, estão permanentemente a discutir o quê? A iniciativa do Governo. Agora, o que é que será o Congresso? Será um ponto de chegada e um ponto de partida. Ponto de chegada porque o PSD tem estado num bom momento. O PSD tem estado num bom momento. É verdade, não temos os 50% que Cavaco Silva teve em 87, mas também não tínhamos esta composição parlamentar. Agora, o PSD tirando uma eleição partidária e uma que não é partidária, em que não conseguiu vencer, o PSD tem tido um bom desempenho eleitoral. E mais, eu passei, o André também, e termina. O André também, esta conversa que o PSD vai ser engolido pelo Chega, eu ando a ouvi-la há vários anos. E lembro-me de Augusto Santos Silva, António Costa, Eurico Brilhante Dias, na sua primeira versão no Parlamento. Mas, Alexandre, na altura o Chega tinha quantos deputados? Agora tem 60. Eu recordo-me de um tempo, e é para terminar, em que era um género de profecia ou desejo, talvez uma mistura dos dois, de que e o PS alimentava isso, de que o PSD ia ser engolido pelo Chega, talvez engordando o Chega, e o PSD está definitivamente arredado. O ponto é, não fomos nós que ficámos atrás do Chega numa eleição. Queria só perguntar uma coisa ao André Coelho Lima. Se com o orçamento acontecer um chumbo, como aconteceu no pacote laboral, Luís Montenegro deve aceitar governar em duodécimos? Eu não quero dar conselhos ao Primeiro-Ministro, mas se me perguntarem se o vai fazer, eu considero que o vai fazer, sobretudo desde a posição que o Presidente da República tomou. Portanto, isto acho que é aquilo que vai fazer. A República já disse isso. Luís Montenegro não vai tirar consequências políticas se o orçamento não passar. Vai governar. Então vai, Maria João, para terminar, depois tem que ser muito rápido. O Alexandre estava a dizer que se o André Ventura tivesse votado que haveria uma subcomissão que iria fazer não sei o quê. E eu agora faço uma pergunta um bocadinho mais forte, que é... Porquê é que, na desgraça que houve climatérica, porquê é que se criou mais uma estrutura, mais dinheiro, mais gente, mais burocracia, o PTRR, em vez de, com o que havia, fazer-se o possível e não criar uma estrutura e outra estrutura. Há um ministro que está a reformar o Estado e o Governo, eu sei que aquilo foi terrível, está a criar uma estrutura, outra, que exige dinheiro, pessoal, pessoas, modificações, etc. É só porque não é um mau exemplo, penso eu, desculpa. Aí não é tanto uma estrutura, é mais um plano. É mais um plano. Mas é mais um palavra. Não, é mais um plano que tenta responder àquela tempestade, dar a resistência às nossas infraestruturas e também avançar com mais reformas. Estamos a arrebentar com o tempo. Eu queria aqui deixar... Não, nós temos mesmo, não, já não dá, nós já ultrapassámos tudo. Vamos à manchete do Expresso. Mas a pergunta já não dá. Manchete do Expresso é a notícia que hoje deu bastante conversa na agenda política. Os neonazis tinham um plano para atacar 40 políticos e mais de 80 figuras públicas. A lista inclui altas figuras do Estado, governantes, músicos, jornalistas e até humoristas, e a casa de Luís Montenegro era um dos alvos. Temos depois uma grande foto de Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, que dá uma grande entrevista à revista do Expresso e diz que será muito preocupante para a democracia se o Chega ultrapassar o PSD. Pedro Duarte vai estar no Congresso da manhã. Termina aqui o Expresso da meia-noite, nós voltamos na próxima semana. Boa noite.